Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo, pessoal, não vou nem colocar introdução, nada disso, tá? Porque é um vídeo espontâneo, um vídeo de diálogo, tá? E eu quero que esse vídeo ele sirva de reflexão para você, para que as pessoas parem de fazer o Código Penal do inimigo, né? Que eu vou comentar já aqui na frente o que é isso. E que sirva de reflexão sobre esse caso, não só sobre o caso, né, Lázaro, mas também outros que possivelmente virão a acontecer ou que já ocorreram, das pessoas querer antecipar a pena de alguém, de generalizar algumas coisas, tá? Então, eu vou apontar aqui alguns quesitos, por exemplo, tá? Do porquê eu acho que o Lázaro ele merece sim uma defensoria, tá, do lado dele, porque independente do crime que a pessoa cometa, ela não deixa de ser um ser humano. Eles falam assim, tá, mas ele é um animal, né, o que ele fez é coisa de animal. Tudo bem, segundo a taxonomia, a gente é um animal, reino animal, né, mas também segundo a mesma taxonomia, ele não deixou de ser um ser humano, ou seja, ele é uma subespécie da espécie Homo sapiens, somos nós, Homo sapiens sapiens. Então, não é porque ele cometeu um crime, mesmo que você chama a pessoa de animal, que isso é coisa de animal, ele não deixou de ser um ser humano, então ele goza de todos os direitos inerentes à pessoa humana, previstos em códigos internacionais como os direitos universais, né, que é os direitos humanos, ou a própria Constituição Federal, no artigo 5º, que prevê, né, esses direitos, tá? Então, esse vídeo, pessoal, eu não estou aqui para fazer papel de advogado do diabo, tá? Eu quero que fique bem claro isso, e também não estou aqui para julgar, porque eu não sou magistrado, eu não sou juiz, né? Então eu não posso dar um veredito nesse vídeo aqui para vocês, eu vou apenas apontar o que eu acho decorrente dos meus estudos de jurisprudência, de ordenamento jurídico brasileiro, né? Então eu vou apontar e que sirva como reflexão, para que vocês analisem mais um caso concreto, né, ou uma situação hipotética que pode vir a acontecer, tá bom? Então, pessoal, lembre-se, tá? A primeira igualdade é a justiça, tá? Então a gente não pode ser hipócrita também de falar que um ser humano não merece alguns direitos, tá? Sendo que depois a gente pode acabar cometendo um crime e precisar desses mesmos direitos, né? Então é um direito para todos, porque nós somos seres humanos, tá? Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês, se a gente for levar em conta tá, os crimes, por exemplo, que o Lázaro cometeu, e não só ele, mas como outras pessoas, a gente pode dizer que tem gente que nem merece benefício, né, pela gravidade dos crimes que cometeram. Por exemplo, Hitler, Stalin, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, ou seja, pessoas que cometeram crimes muito maiores, muito piores, né, crimes hediondos, por exemplo, genocídio em massa, e mesmo essas pessoas que cometeram crimes piores, elas tiveram direito à defesa. Alguns se mataram antes, no caso de Hitler, alguns foram mortos em legítima defesa, como diz, né, o Estado americano, no caso do Osama Bin Laden, mas todos eles iam ser julgados, mesmo que por uma convenção internacional, tá? Por exemplo, o Estatuto de Roma, que pune os crimes contra a humanidade, né? Então eles iam ser julgados por isso. Então, por quê? Porque eles, mesmo independente do crime, seja ele hediondo, um crime tão grave quanto essas pessoas cometeram, elas também iam ter o direito à defesa, elas iam ter um direito ao interrogatório, né? A uma acusação justa. Então a gente não pode fazer o que a gente chama de Código Penal do inimigo. O que é o Código Penal do inimigo? Né? É você antecipar uma pena de alguém, a desproporcionalidade, né? A relativização, a supressão das garantias processuais e a própria criação de leis severas. Né? É o que as pessoas fazem, criar leis severas, pena de morte, né? Tem que achar, tem que matar, cara. Não é por esse caminho, não é matando as pessoas que a gente vai ter uma justiça feita. Aí vai o cara lá na rede social, pena de morte, estuprador tem que morrer, assassino tem que morrer. Cara, calma, não é por esse caminho. A gente está onde? Está na Idade Média, né? Onde você matava as pessoas, onde você não tinha o direito a um julgamento justo do que de fato a pessoa cometeu, o devido processo legal, né, para que o Estado não puna aquela pessoa por algo a mais do que ela não tenha cometido. Se nem um juiz, que é o magistrado, pode decidir quem vive e quem morre. Quem são essas pessoas para comentar que, não sei, determinada pessoa deve morrer? Existe curso de carrasco no Brasil? Que eu saiba não, tá? Então ninguém pode falar que uma pessoa deve viver ou morrer. Né? Então, a gente não tem essa autonomia de tirar a vida das pessoas dessa forma, e não é desse jeito que a gente resolve a segurança pública do país. Pessoal, as coisas não são resolvidas pela lei do talião, ou seja, olho por olho e dente por dente. Isso é uma mentalidade medievalista, arcaica, da Idade Média, né? Onde você resolve as coisas na força, na raiva, né, arrancando cabeça. Não é dessa forma, tá? Ou seja, isso é mentalidade de pessoas
que usam o sistema límbico, aquela parte da afetividade, da emoção, da paixão, do medo. Não uma coisa de pessoas, né, que pensem do que é uma justiça propriamente dita usando o neocórtex cerebral. Né? Então a gente tem que parar de fazer o Código Penal do inimigo, de antecipar as coisas e agir dessa forma, né? Como se as pessoas não merecessem o devido processo legal, né? Como se não tivesse o direito à defesa, a analisar o caso concreto do que realmente aconteceu. Né? Então a gente tem que ir com calma, não é por esse caminho, né, de que tem que achar e tem que matar. Calma, além de tudo ele é um ser humano, ele tem que ser julgado pelos crimes que ele cometeu e responder por isso. Óbvio é que muitas vezes a jurisprudência ela não é eficaz, a gente sabe disso. Em visto esse caso que já saiu 3 vezes da cadeia, né? O primeiro homicídio, o primeiro estupro, já era para ter pegado perpétua. Eu sou a favor de prisão perpétua e não pena de morte. Pena de morte, matar outro ser humano, não faz de nós uma sociedade melhor. Né? Mas se você der uma prisão perpétua, pronto, né? Resolve o problema. Então as leis que nós temos são brandas, né? Mas a gente não pode ir por um lado extremista e querer matar as outras pessoas por um crime que ela tenha cometido. Então o Lázaro ele merece a ampla defesa? Merece, porque está previsto também nos direitos humanos, que é um direito universal. Tá? É um direito que independe, por exemplo, de raça, etnia, discriminação. Então, a gente não pode falar, mas ele é um animal, ele não merece. Ele merece, ele é um ser humano. E quando a gente fala da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é porque pertence a todos nós como seres humanos. Então, se tiver um ser humano, eu comentei isso num vídeo já que eu fiz, se tiver um ser humano lá em Marte vai ter os direitos humanos com ele, porque é inerente à pessoa humana, à espécie humana. Né? Então, por isso que aquela frase, direitos humanos é para pessoas direitas, está errada. Por quê? Porque você restringe um número de pessoas. Tá? E não, os direitos humanos é para todo mundo, independente do crime que a pessoa tenha cometido. E as pessoas têm também esse direito previsto na própria Constituição, a qual todos nós, como cidadãos, somos submissos a essa Constituição maior. Né? Então, no artigo 5º, por exemplo, ela vai falar ali, assegurado, contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Ou seja, assegurando um julgamento justo, equilibrado, daí que vem a balança. Né? Você tem um equilíbrio, uma segurança jurídica, tá, para essa pessoa, né? E o devido processo legal para que ele seja cumprido. Ou seja, a garantia da observância processual. Tá? Então, a pessoa fez, ela tem que pagar por aquilo. Ponto, acabou. Isso é fazer justiça e não a lei do talião. Exemplo, ele matou mulher, certo? Você acha que lá na denúncia não vai ter qualificador de feminicídio porque ele matou mulher? Tá, mas espera aí, foi feminicídio ou foi femicídio? Né? O que consta na qualificadora para ter lá no processo dele como feminicídio? O que precisa ter para ser feminicídio? Natureza subjetiva, ou seja, por razão do sexo feminino. Houve feminicídio? A princípio não houve. Por quê? Ele também matou outras pessoas, matou homens, criança, então aparentemente não foi feminicídio. Pelo simples fato dela ser mulher, mas sim porque ele já vinha matando outras pessoas. Então, o simples ato dele matar uma mulher é femicídio, que é a mesma pena do homicídio. Matar, por exemplo, filho, infanticídio, matar pai, parricídio, né? Então, a gente tem que ver o caso concreto de fato do que aconteceu para a gente julgar e não fazer o Código Penal do inimigo, sair julgando e dando pena para a pessoa antes de realmente sair um julgamento do que de fato ele cometeu. Outro ponto, dizem também que é feminicídio quando houver violência doméstica e familiar. Mas o que diz a Lei Maria da Penha? Houve essa violência doméstica ou familiar? Vamos analisar o que tem que constar para ter essa violência. Convívio permanente com a vítima. Ele tinha convívio com a vítima? Não tinha. Âmbito familiar, ele não era parente, tá, da vítima. E o terceiro ponto, a relação íntima de afeto. Tá? Ele não tinha relação de afeto com a vítima. Ele simplesmente matou a vítima. Tá? Então, aparentemente, se a gente for analisar esse caso, não houve feminicídio, mas houve um femicídio. Né? Matou uma mulher. Tá? Então, não é justo que essa pessoa, tá, ele responda lá na pena dele por feminicídio, tá? Porque aparentemente não houve. Então, o que tudo indica, não cabe uma qualificadora, tá, de feminicídio na pena dele. E perceba, eu não estou aqui defendendo, talvez ele mereça uma pena enorme pelo que ele cometeu e merece.
de fato uma pena enorme, tá? Só que essa qualificadora de feminicídio, ele não merece pagar por isso, porque ele não fez. Então, aparentemente, tá? Então, pessoal, isso é o devido processo legal, você julgar o que de fato a pessoa fez para que ela cumpra por aquilo, tá? Mas é como eu falei, lógico, a legislação nossa ela é muito falha, às vezes ela falha em um ponto, falha no outro, né? Então você acaba tendo essa dúvida jurídica do que de fato vai acontecer, como já aconteceu com ele, foi preso, soltaram. Mas isso é fazer justiça, é você analisar o caso concreto e falar, olha, ele vai responder por isso, isso e isso, ponto, acabou. Então, pessoal, olha só, tá? Lembre-se, eu não tô fazendo aqui papel de advogado do diabo, eu não tô aqui para defender o que ele fez, mas eu tô aqui para apontar o que deve ser levado em conta, ou seja, a jurisprudência de forma exata, né? Você analisar de fato o que aconteceu, tá bom? É isso, pessoal, né? Lembre-se, os direitos humanos, essa questão da defesa, ela não tá para proteger o Lázaro em específico. Ele protege o ser humano que ele é. Assim como eu sou, assim como vocês são. Lembre-se, um dia você também pode precisar desses mesmos direitos, então a gente não pode ser hipócrita e falar que uma determinada pessoa não merece aquilo, né, por um crime que ela tenha cometido. Então, esse vídeo, pessoal, é mais uma reflexão. Mas não é matando as pessoas, linchando as pessoas que a gente vai transformar uma sociedade mais justa, né? Então a gente tem que ir com calma. Houve troca de tiro, legítima defesa, não tem o que fazer, tá? Se ele morre numa legítima defesa, os agentes da lei estão certíssimos. Inclusive saiu uma notícia recentemente, eu até separei ela aqui para ver, olha só, que fala que a Defensoria Pública do Distrito Federal pede proteção à integridade física do Lázaro após a prisão, se houver essa prisão, né? Se não trocar tiro, não houver, óbvio, a legítima defesa e vier a falecer, tá? E aí já vi pessoal comentando nos comentários, nossa, mas e a proteção da integridade do policial que tomou um tiro no rosto? Pessoal, são situações diferentes. O policial tem algo que chama o estrito cumprimento do dever legal, onde ele tem o dever de enfrentar o perigo, ele não pode se omitir diante do perigo, então ele foi salvar as vítimas. Ok, houve a troca de tiro, tá? Então ele não pode se ausentar, deixar de proteger alguém, tá? Porque ele está em confronto. Então a polícia ele tem esse papel, esse dever de proteger, de garantir a segurança pública, né? Então são situações diferentes. Óbvio que o policial ele tem também os mesmos direitos de integridade física de um bandido, né? Mas eles estão relativizando, como eu falei, o Código Penal do inimigo, colocando situações onde elas não têm que estar, tá? Então a gente tem que parar com esse pensamento, tá bom? Fazer esse Código Penal do inimigo, né? E estudar mais um pouco de jurisprudência, ver o que de fato deve ocorrer para que a gente possa julgar uma pessoa. Então, espero o desfecho desse caso, a gente vai ver, vão investigar quantas pessoas ele de fato matou, o que de fato ocorreu, né? E a gente vai ver a pena. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo que eu queria gravar para vocês. Então, eu não sou a favor, eu não quero que beneficiem o Lázaro, tá? Eu não tô aqui para proteger o Lázaro, tá? Eu tô aqui para mostrar o que de fato tem que ser feito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta embaixo o que vocês acham, né? Eu sei que vai vir um monte de gente com essa mente atrasada. Ah, tem que morrer mesmo. Uma bala já resolve. Pessoal, tá? Comente algo produtivo, tá bom? E não, como eu falei, do sistema límbico, emocional, da afetividade, do medo, né? Da paixão, tá bom? Então, estude primeiro, veja o que a lei fala, né? E comente algo construtivo aqui embaixo, tá bom? Então, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até, pessoal. Fui!